o medo de não ter o suficiente, a incerteza sobre o futuro da sua família e a sensação de que você está carregando o mundo nas costas tem roubado o seu sono e a sua paz. Você trabalha, se esforça, mas parece que o dinheiro foge por entre os dedos e a ansiedade se tornou sua companhia constante na mesa de jantar. Se você continuar permitindo que a escassez governe a sua mente, você nunca conseguirá desfrutar da provisão que Deus já liberou. O segredo para o descanso não está em ter mais na conta, mas em entender quem é a sua verdadeira fonte. Se você está cansado de viver sob o peso da preocupação e quer que o segredo bíblico do descanso financeiro mude a sua história, clica no botão do gostei agora. Ao fazer isso, você declara que não aceita mais o medo como senhor da sua vida e se prepara para orar por uma mente liberta. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Que bom que você chegou até aqui para este momento de ajuste espiritual. Eu sei o que é olhar para o cenário ao redor e sentir que as contas não fecham, mas eu também conheço Deus que multiplica o pouco e que abre portas onde só existem muros. Não estamos aqui hoje para falar de fórmulas mágicas de enriquecimento ou de técnicas humanas de gestão, mas para tratar da raiz espiritual da sua tranquilidade. A ansiedade financeira é, no fundo, uma crise de confiança na paternidade de Deus. Nos próximos minutos, vamos permitir que a palavra remova o entulho das preocupações e restaure o altar da dependência no seu coração. Prepare-se para uma mudança de perspectiva que vai trazer o descanso que nem o dinheiro pode comprar. Ouça com o espírito atento o que o Senhor nos revela no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E também o que nos diz Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Muitas vezes, lemos essas passagens como poesias distantes, mas elas são decretos de sobrevivência e provisão. Jesus nos convida a observar a criação não para um exercício estético, mas para um confronto de valores. Se Deus sustenta o que é menor, como Ele negligenciaria o que é a sua imagem e semelhança? A chave não está na ausência de trabalho ou de responsabilidade, mas na mudança de foco das necessidades para a riqueza de Deus. Quando Paulo afirma que Deus suprirá cada necessidade, ele não está sugerindo um talvez, ele está fundamentando a nossa segurança no caráter imutável de um Pai que é dono de todo o ouro e de toda a prata. A revelação aqui é clara. A sua paz não pode estar ancorada no que você tem no banco, mas naquele que sustenta o universo com a palavra do seu poder. A ansiedade financeira é uma mentira que o medo conta para você, tentando te convencer de que você é o único responsável pelo seu sustento. Nós vivemos como se fôssemos órfãos espirituais, correndo de um lado para o outro, tentando garantir o amanhã com as nossas próprias mãos, enquanto o Pai está com as mãos estendidas, esperando que entreguemos a Ele o controle. O segredo para o descanso não é a ausência de contas, mas a presença de uma confiança inabalável. O problema é que nós invertemos a ordem bíblica. Buscamos primeiro as coisas, as soluções e o dinheiro e deixamos o reino para depois. Quando você inverte essa ordem, a ansiedade se torna o seu senhor. Mas quando você coloca Deus no centro, Ele assume a responsabilidade pelas extremidades da sua vida. Entenda que a preocupação não tem o poder de pagar uma única dívida, mas tem o poder de roubar a sua saúde, o seu tempo com a sua família e a sua intimidade com o Espírito Santo. Estar ansioso é, na prática, duvidar de que Deus seja bom ou de que Ele seja capaz. Eu sei que o boleto é real, que o aluguel está atrasado e que a pressão é grande, mas a fidelidade de Deus é mais real do que qualquer papel. O segredo bíblico para descansar é a mordomia.
Você faz a sua parte com excelência, trabalha com honestidade, gere com sabedoria, mas entrega o resultado final. Aquele que multiplica pães e peixes. O descanso é uma decisão de fé que diz: Senhor, eu fiz o meu melhor, agora eu confio no teu suprimento. A verdadeira libertação financeira começa na mente. Enquanto você pensar com a lógica da escassez, você viverá como escravo do sistema. Mas quando você passa a pensar com a lógica do reino, você entende que é um administrador de recursos que pertencem ao Senhor. Se Ele é o dono, Ele é o responsável por manter o estoque. O seu papel é ser fiel no pouco. Muitas vezes o bloqueio na provisão não é falta de dinheiro, é falta de ordem e de prioridade. Pare de tentar carregar um peso que não é seu. Solte o controle. Deus não te chamou para viver sob o chicote da preocupação, mas para caminhar na liberdade de um filho que sabe que na casa do Pai nunca faltou e nunca faltará o pão de cada dia. Senhor Deus, eu entro na Tua presença agora como alguém que reconhece que muitas vezes permiti que as planilhas e as circunstâncias falassem mais alto do que a Tua voz. Pai, perdoa-me por cada noite em claro, por cada momento em que o meu coração se encheu de pavor e eu me esqueci de que sou Teu filho. Eu renuncio hoje a esse espírito de orfandade que me faz acreditar que estou sozinho nessa batalha. Eu coloco sobre o Teu altar todas as minhas preocupações financeiras, cada dívida, cada compromisso e cada incerteza sobre o sustento da minha casa. Espírito Santo, sopra o Teu descanso sobre a minha mente agora. Eu quebro, em nome de Jesus, todo ciclo de ansiedade que tem roubado a minha alegria, a minha saúde. Eu decido por um ato de vontade confiar na Tua provisão. Tu és o Jeová Jirê, o Senhor que provê no monte. Eu não quero mais ser escravo do medo do amanhã. Eu entrego o controle das minhas finanças nas Tuas mãos e peço que a Tua paz, que excede todo o entendimento, monte guarda no meu coração. Pai, ensina-me a ser um mordomo fiel. Dá-me sabedoria para administrar o que Tu colocas em minhas mãos e fé para descansar quando as minhas mãos não alcançam a solução. Eu declaro que a minha fonte não é o sistema deste mundo, não é o meu emprego, nem os meus clientes. A minha fonte és Tu. Eu recebo o Teu descanso e decido caminhar debaixo da Tua fidelidade, sabendo que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã e que nelas há provisão suficiente para hoje. Meu irmão, minha irmã, eu sei que muitos de vocês que estão assistindo agora sentem o peso de uma responsabilidade que parece estar esmagando os seus ombros. Eu vejo aqueles que chegam em casa e, em vez de descansar, ficam olhando para o teto, fazendo cálculos mentais que nunca fecham. Tem alguém aqui hoje que sente vergonha por não estar conseguindo prover para os seus como gostaria. Tem alguém que está enfrentando a pressão de cobradores e o medo de perder o que conquistou com tanto suor. Se essa ansiedade tem sido o seu fardo, se você sente que a sua mente não para nem por um segundo, escreve aqui nos comentários agora: o Senhor é a minha fonte. Eu quero me unir a você em oração para que essa barreira caia. Senhor, eu levanto um clamor por cada família representada aqui. Eu intercedo por aquele que está desempregado e sente que a sua dignidade foi ferida pela falta de recursos. Eu oro por aquele empresário que está vendo seu negócio por um fio, enfrentando juros e dívidas que parecem uma montanha intransponível. Pai, manifesta a Tua provisão sobrenatural. Abre portas onde o homem disse que não há saída. Que a Tua mão alcance aquele que está sendo injustiçado financeiramente, aquele que foi passado para trás, ou que perdeu tudo em investimento errado. Eu peço também por aqueles que, embora tenham recursos, vivem na escravidão do medo de perder o que têm. Liberta-os da avareza e da insegurança. Que o coração deste povo seja curado da mentalidade de escassez. Eu clamo para que surjam testemunhos de provisões inesperadas, de dívidas perdoadas, de restituições que só o Teu poder pode realizar. Que cada comentário escrito aqui seja um memorial da Tua fidelidade que está por vir.
Que o descanso que pregamos hoje não seja apenas uma palavra, mas uma experiência real na mesa de cada um desses teus filhos. Receba agora essa declaração sobre a sua vida: o tempo de ser escravo do medo acabou. Eu declaro que ao sair deste momento de oração, você não levará mais o peso das contas nos seus ombros, mas a leveza de quem sabe que o Pai está no comando. Onde havia desespero, eu profetizo clareza. Onde havia confusão mental, eu profetizo a direção do Espírito para cada centavo e cada decisão que você tomar. Que o Senhor abra os tesouros do céu sobre o seu trabalho e sobre a sua casa. Eu abençoo as suas mãos para que tudo o que você tocar prospere, não para o seu orgulho, mas para o avanço do reino e para o suprimento de todas as suas necessidades. Que você deite a sua cabeça no travesseiro hoje e experimente o sono dos justos, o sono de quem compreendeu que o amanhã pertence a Deus. Vá em paz, com a certeza de que a provisão já está a caminho e que a sua alegria não será mais determinada por um número, mas pela presença inabalável do seu provedor. Amém. Se este vídeo trouxe o descanso que o seu coração precisava para enfrentar os desafios de hoje, não deixe essa paz parar em você. Inscreva-se no canal e ative o sino, pois este é um espaço dedicado a alinhar o nosso coração com o reino, removendo os bloqueios que nos impedem de viver a plenitude de Deus. Pegue agora o link dessa mensagem e envie para aquela pessoa que você sabe que não dorme bem há dias, preocupada com o sustento da casa. Seja um instrumento de Deus para levar o segredo do descanso a quem está sendo consumido pela ansiedade. Ao compartilhar, você planta uma semente de fé que pode mudar o destino de uma família inteira. Agradeço por sua companhia e por sua confiança. Lembre-se, o seu valor para o Pai é infinitamente maior do que qualquer recurso deste mundo. Nos vemos na oração de amanhã para continuar. Não está em ter mais na conta, mas em entender quem é a sua verdadeira fonte. Se você está cansado de viver sob o peso da preocupação e quer que o segredo bíblico do descanso financeiro mude a sua história, clica no botão do gostei agora. Ao fazer isso, você declara que não aceita mais o medo como Senhor da sua vida e se prepara para orar por uma mente liberta. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Que bom que você chegou até aqui para este momento de ajuste espiritual. Eu sei o que é olhar para o cenário ao redor e sentir que as contas não fecham, mas eu também conheço Deus que multiplica o pouco e que abre portas onde só existem muros. Não estamos aqui hoje para falar de fórmulas mágicas de enriquecimento ou de técnicas humanas de gestão, mas para tratar da raiz espiritual da sua tranquilidade. A ansiedade financeira é, no fundo, uma crise de confiança na paternidade de Deus. Nos próximos minutos, vamos permitir que a palavra remova o entulho das preocupações e restaure o altar da dependência no seu coração. Prepare-se para uma mudança de perspectiva que vai trazer o descanso que nem um dinheiro pode comprar. Ouça com o espírito atento o que o Senhor nos revela no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E também o que nos diz Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Muitas vezes, lemos essas passagens como poesias distantes, mas elas são decretos de sobrevivência e provisão. Jesus nos convida a observar a criação não para um exercício estético, mas para um confronto de valores. Se Deus sustenta o que é menor, como Ele negligenciaria o que é a sua imagem e semelhança? A chave não está na ausência de trabalho ou de responsabilidade, mas na mudança de foco das necessidades para a riqueza de Deus. Quando Paulo afirma que Deus suprirá cada necessidade, ele não está sugerindo um talvez, ele está fundamentando a nossa segurança no caráter imutável de um Pai que é dono de todo o ouro e de toda a prata. A revelação aqui é clara.
A sua paz não pode estar ancorada no que você tem no banco, mas naquele que sustenta o universo com a palavra do seu poder. A ansiedade financeira é uma mentira que o medo conta para você, tentando te convencer de que você é o único responsável pelo seu sustento. Nós vivemos como se fôssemos órfãos espirituais, correndo de um lado para o outro, tentando garantir o amanhã com as nossas próprias mãos, enquanto o Pai está com as mãos estendidas, esperando que entreguemos a Ele o controle. O segredo para o descanso não é a ausência de contas, mas a presença de uma confiança inabalável. O problema é que nós invertemos a ordem bíblica. Buscamos primeiro as coisas, as soluções e o dinheiro e deixamos o reino para depois. Quando você inverte essa ordem, a ansiedade se torna o seu senhor. Mas quando você coloca Deus no centro, Ele assume a responsabilidade pelas extremidades da sua vida. Entenda que a preocupação não tem o poder de pagar uma única dívida, mas tem o poder de roubar a sua saúde, o seu tempo com a sua família e a sua intimidade com o Espírito Santo. Estar ansioso é, na prática, duvidar de que Deus seja bom ou de que Ele seja capaz. Eu sei que o boleto é real, que o aluguel está atrasado e que a pressão é grande, mas a fidelidade de Deus é mais real do que qualquer papel. O segredo bíblico para descansar é a mordomia. Você faz a sua parte com excelência, trabalha com honestidade, gere com sabedoria, mas entrega o resultado final. Aquele que multiplica pães e peixes. O descanso é uma decisão de fé que diz: Senhor, eu fiz o meu melhor, agora eu confio no teu suprimento. A verdadeira libertação financeira começa na mente. Enquanto você pensar com a lógica da escassez, você viverá como escravo do sistema. Mas quando você passa a pensar com a lógica do reino, você entende que é um administrador de recursos que pertencem ao Senhor. Se Ele é o dono, Ele é o responsável por manter o estoque. O seu papel é ser fiel no pouco. Muitas vezes o bloqueio na provisão não é falta de dinheiro, é falta de ordem e de prioridade. Pare de tentar carregar um peso que não é seu, solte o controle. Deus não te chamou para viver sob o chicote da preocupação, mas para caminhar na liberdade de um filho que sabe que na casa do Pai nunca faltou e nunca faltará o pão de cada dia. Senhor Deus, eu entro na Tua presença agora como alguém que reconhece que muitas vezes permiti que as planilhas e as circunstâncias falassem mais alto do que a Tua voz. Pai, perdoa-me por cada noite em claro, por cada momento em que o meu coração se encheu de pavor e eu me esqueci de que sou Teu filho. Eu renuncio hoje a esse espírito de orfandade que me faz acreditar que estou sozinho nessa batalha. Eu coloco sobre o Teu altar todas as minhas preocupações financeiras, cada dívida, cada compromisso e cada incerteza sobre o sustento da minha casa. Espírito Santo, sopra o Teu descanso sobre a minha mente agora. Eu quebro, em nome de Jesus, todo ciclo de ansiedade que tem roubado a minha alegria, a minha saúde. Eu decido, por um ato de vontade, confiar na Tua provisão. Tu és o Jeová Jirê, o Senhor que provê no monte. Eu não quero mais ser escravo do medo do amanhã. Eu entrego o controle das minhas finanças nas Tuas mãos e peço que a Tua paz, que excede todo o entendimento, monte guarda no meu coração. Pai, ensina-me a ser um mordomo fiel. Dá-me sabedoria para administrar o que Tu colocas em minhas mãos e fé para descansar quando as minhas mãos não alcançam a solução. Eu declaro que a minha fonte não é o sistema deste mundo, não é o meu emprego, nem os meus clientes. A minha fonte és Tu. Eu recebo o Teu descanso e decido caminhar debaixo da Tua fidelidade, sabendo que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã e que nelas há provisão suficiente para hoje. Meu irmão, minha irmã, eu sei que muitos de vocês que estão assistindo agora sentem o peso de uma responsabilidade que parece estar esmagando os seus ombros. Eu vejo aqueles que chegam em casa e, em vez de descansar, ficam olhando para o teto, fazendo cálculos mentais que nunca fecham. Tem alguém aqui hoje que sente vergonha por não estar conseguindo prover para os seus como gostaria.
Tem alguém que está enfrentando a pressão de cobradores e o medo de perder o que conquistou com tanto suor. Se essa ansiedade tem sido o seu fardo, se você sente que a sua mente não para nem por um segundo, escreve aqui nos comentários agora: o Senhor é a minha fonte. Eu quero me unir a você em oração para que essa barreira caia. Senhor, eu levanto um clamor por cada família representada aqui. Eu intercedo por aquele que está desempregado e sente que a sua dignidade foi ferida pela falta de recursos. Eu oro por aquele empresário que está vendo seu negócio por um fio, enfrentando juros e dívidas que parecem uma montanha intransponível. Pai, manifesta a tua provisão sobrenatural. Abre portas onde o homem disse que não há saída. Que a tua mão alcance aquele que está sendo injustiçado financeiramente, aquele que foi passado para trás, ou que perdeu tudo em investimento errado. Eu peço também por aqueles que, embora tenham recursos, vivem na escravidão do medo de perder o que têm. Liberta-os da avareza e da insegurança. Que o coração deste povo seja curado da mentalidade de escassez. Eu clamo para que surjam testemunhos de provisões inesperadas, de dívidas perdoadas, de restituições que só o teu poder pode realizar. Que cada comentário escrito aqui seja um memorial da tua fidelidade que está por vir. Que o descanso que pregamos hoje não seja apenas uma palavra, mas uma experiência real na mesa de cada um desses teus filhos. Receba agora essa declaração sobre a sua vida: o tempo de ser escravo do medo acabou. Eu declaro que ao sair deste momento de oração, você não levará mais o peso das contas nos seus ombros, mas a leveza de quem sabe que o Pai está no comando. Onde havia desespero, eu profetizo clareza. Onde havia confusão mental, eu profetizo a direção do Espírito para cada centavo e cada decisão que você tomar. Que o Senhor abra os tesouros do céu sobre o seu trabalho e sobre a sua casa. Eu abençoo as suas mãos para que tudo o que você tocar prospere, não para o seu orgulho, mas para o avanço do reino e para o suprimento de todas as suas necessidades. Que você deite a sua cabeça no travesseiro hoje e experimente o sono dos justos, o sono de quem compreendeu que o amanhã pertence a Deus. Vá em paz, com a certeza de que a provisão já está a caminho e que a sua alegria não será mais determinada por um número, mas pela presença inabalável do seu provedor. Amém. Se este vídeo trouxe o descanso que o seu coração precisava para enfrentar os desafios de hoje, não deixe essa paz parar em você. Inscreva-se no canal e ative o sino, pois este é um espaço dedicado a alinhar o nosso coração com o reino, removendo os bloqueios que nos impedem de viver a plenitude de Deus. Pegue agora o link dessa mensagem e envie para aquela pessoa que você sabe que não dorme bem há dias, preocupada com o sustento da casa. Seja um instrumento de Deus para levar o segredo do descanso a quem está sendo consumido pela ansiedade. Ao compartilhar, você planta uma semente de fé que pode mudar o destino de uma família inteira. Agradeço por sua companhia e por sua confiança. Lembre-se, o seu valor para o Pai é infinitamente maior do que qualquer recurso deste mundo. Nos vemos na oração de amanhã para continuarmos na presença daquele que nos sustenta. Que a paz do Senhor te acompanhe até lá.